Olá, meus amigos do Centro Espírita Allan Kardec. É uma grande satisfação participar desta atividade na qual estamos à distância, porém unidos por pensamentos e sentimentos. O tema de nossa palestra hoje é muito interessante e provavelmente todos já ouviram a expressão em algum momento da vida de cada um. Nós vamos conversar hoje sobre a recomendação de Jesus para não se jogar pérolas aos porcos. Esse trecho ele está registrado em Mateus, o evangelista, no seu capítulo 7, versículo 6, aonde Jesus teria dito no famoso Sermão do Monte a frase: Não deis aos cães o que é santo, nem jogais aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem e voltando-se vos dilacerem. Encontraremos também menção a essa recomendação de Jesus em uma mensagem mediúnica do espírito Jobar, que foi publicada na Revista Espírita de outubro de 1860, cujo título é Sobre o Valor das Comunicações Espíritas. Essas interpretações que existem sobre os trechos, as passagens de Jesus, elas variam conforme o entendimento, conforme a capacidade, inclusive, de cada um para conhecer, para entender todo o contexto aonde Jesus se dirigia. O Espiritismo, ele proporciona uma abordagem um pouco mais direta, mais objetiva, sob a ótica espiritual, obviamente, e isso nos favorece a compreensão das palavras de Jesus. Só que ainda muita gente, né, se apegando mais à letra, não compreende na sua totalidade. Então, as interpretações variam e algumas vezes elas são completamente distorcidas, onde algumas pessoas chegam a achar que nós não deveríamos alimentar ou ter uma relação amistosa com os próprios animais, né? Sejam eles aqueles que foram ditos na frase, né? Os cães e até os porcos, como se fossem animais não benquistos ou animais que não teriam nenhum tipo de vínculo agradável, né? Nós entendemos que isso faz parte da cultura também, mas mesmo uma leitura superficial desse texto, ela vai permitir que nós tenhamos sim a possibilidade de assimilar e compreender e associar a mensagem que Jesus quis trazer sob a ótica espiritual. Obviamente, Jesus não se refere a cães de estimação ou porcos, né, de criação. Sua mensagem ela visa a estabelecer uma relação de comportamento para que nós tenhamos uma conduta mais equilibrada. E como é que isso pode acontecer desta frase, né? Jesus não tinha nada contra os animais, pelo contrário, ele sempre amou as criaturas divinas, porque entende, claro, que todo ser tem a sua finalidade, tem a sua função e o seu processo, claro, de evolução. Mas, como em outros trechos, Jesus se faz compreender servindo-se de referências que eram mais simples, mais comuns ao povo da época, para representar as características morais, inclusive, do próprio homem. Do mesmo modo que ele chamou Herodes de raposa, e os fariseus de serpentes ou raça de víboras, os seguidores frequentemente foram também associados a algum animal, como ovelhas, por exemplo, né? Esta prática ela é bastante comum, está lá em vários relatos, não só do Novo quanto do Antigo Testamento também. Podemos identificar ali as pessoas teimosas e sem entendimento que são comparadas a cavalos e mulas, né? Ou líderes que abusam das suas posições seriam chamados de lobos e leões, né? E o próprio na visão mais supersticiosa e mística, né? O demônio, né? O diabo seria descrito como o dragão e a serpente. Essas imagens um tanto dramáticas, né? Que fizeram parte de um passado religioso cuja imaturidade do homem exigia algumas figuras dessa natureza. Hoje nós não precisamos mais dela. O Espiritismo nos liberta, inclusive, destas visões mais presas nesses simbolismos. Então, o que Jesus queria dizer, né, ou, no caso, ensinar, quando falou ou recomendou para não se dar aos cães o que seria considerado santo? No Velho Testamento, era permitido aos sacerdotes, né, isso está lá registrado, inclusive há passagens tanto no Êxodo
quanto no Levítico, né? São dois livros do Antigo Testamento, aonde se permitia aos sacerdotes da época comer os sacrifícios oferecidos ao Senhor, os alimentos que eram depositados, que eram colocados ali de forma sacrificial para agradar a Deus, os sacerdotes poderiam se servir vamos chamar, dessas oferendas, desse tipo de relação que existia na cultura, né, nos hábitos da época. E seria impensável, né, para esses sacerdotes jogarem essa comida que estaria dedicada, designada ao elo, né, com o divino, para algum animal ali selvagem, né? E o cão não seria capaz, obviamente, de apreciar o valor simbólico que poderia ter nessas oferendas. Semelhante também, a gente pode encontrar a ideia do porco, né, que não se teria a beleza nem o valor estético, né, e a consciência para apreciar uma pérola, algo de valor. E é baseado nesse tipo de situação que Jesus faz essa comparação sobre o erro, né, ou o desperdício de se jogar, de se dedicar, né, em termos daquilo que seja valioso, a animais que não têm a mínima noção do que seria aquilo, como os humanos teriam. Então, esse comportamento de não reconhecer, de desprezar, de ignorar o valor, no caso dos alimentos ou de alguma coisa dita sagrada para os judeus da época, isso era típico, né, de uma visão mais propícia para se entender que nós deveríamos aproveitar as oportunidades e os poucos recursos, dedicando isso a quem soubesse valorizar aquilo que estava sendo ofertado. Essa comparação que Jesus faz, de novo, não é contra os animais, mas contra o comportamento que poderia ser simbolicamente representado na figura, né, desses animais. Pessoas que neste mundo simplesmente não apreciam o valor das coisas espirituais. Jesus disse que não é produtivo procurar estabelecer ou esclarecer, estabelecer relações ou esclarecer para essas pessoas aquilo que elas não conseguiriam compreender, né? Quem não quer ser esclarecido também, não adianta insistir nesse processo. Por mais que se tente revelar ou trazer coisas, né, que nós consideremos importantes, nós não podemos obrigar ninguém a participar e compreender desta mesma realidade que nós estamos tendo. Até porque não quer dizer que a nossa interpretação seja a melhor interpretação ou a verdade absoluta. Nós temos que respeitar diferentes pontos de vista. Esse ensinamento também, ele vai se aplicar aos espíritas, inclusive. Não é porque nós temos a intenção sincera de fazer com que aqueles a quem nós amamos compartilhem da mesma mensagem libertadora que o Espiritismo traz, que nós vamos obrigar ou insistir ou até, de alguma maneira, desrespeitar as crenças de cada um. O esclarecimento sobre a realidade espiritual, ela é algo proporcional à capacidade de cada um também de se relacionar com esses conhecimentos. O processo evolutivo do ser, as leis naturais, todos os princípios e valores espíritas, a gente pode considerar também como pérolas, que de alguma maneira têm o seu valor intrínseco ali. Elas são valiosas para aqueles que sabem apreciá-las. E nós não podemos, como diz a passagem, simplesmente jogar pérolas aos porcos, achando que os porcos teriam mesmo a compreensão simbolicamente. Seria o comportamento de nós querermos levar o nosso conhecimento, a nossa verdade, para pessoas que não têm ou não estejam preparadas ou que não queiram mesmo ouvi-las. Então, nesse caso, nós temos que ao compreender os ensinamentos, aplicá-los em nós mesmos e, pelo exemplo, muitas vezes, fazer com que as outras pessoas compreendam a validade disso e o valor, inclusive, que nós temos enquanto conduta, enquanto regra do bom comportamento, né? Todos nós, em algum momento, nós já experimentamos os benefícios decorrentes desse conhecimento, né? De nós termos na prática, inclusive, aquilo que nos satisfaz, ou pelo menos que nos dá um certo conforto.
em termos de comportamento enquanto estamos encarnados, sabendo da realidade, da vida futura, dos nossos atos, das responsabilidades envolvidas, nós gostaríamos que os nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, enfim, todas as pessoas a quem nós tenhamos relacionamento e a humanidade de forma geral, que despertassem para esse conhecimento. Assim como as pessoas que compartilham e bebem de outras crenças, de outras verdades, de outras fontes filosóficas, elas talvez tenham a mesma intenção de querer que nós compartilhemos daquilo que para elas fazem sentido, né, em termos de interpretação. Isso é muito natural no ser humano, querer compartilhar com outros aquilo que faz bem para ela. E muitas vezes criar resistência quando o outro não quer, e aí você passa a ter o oposto. Se nós temos o amor como referência, quando alguém não quer compartilhar das mesmas ideias que nós, e nós não guardarmos sentimentos fraternos, então nós estamos indo contra aquilo que nós mesmos acreditamos nesse sentido de libertação daquelas posições orgulhosas e egoístas. E aí surge aquilo que nós estamos culturalmente presenciando, em vez de unir os homens como irmãos, o exclusivismo ele separa, inclusive alimenta a irritação, o desconforto entre pessoas que pensam diferentes, não talvez de maneira muito antagônica, mas por detalhes ou por alguma característica que para ela possa fazer mais sentido com outra interpretação, as pessoas começam a se debater, a entrar em desarmonia muitas vezes. Nós estamos falando sobre as coisas que nós chamaríamos espirituais. Se nós trouxéssemos isso para o nosso dia a dia, para as coisas que cabem ao homem resolver enquanto vida em sociedade, enquanto elementos que de alguma maneira despertem paixões, aí esse sectarismo ele se mostra muito evidente, inclusive dentro das próprias famílias, né? Pessoas que abraçam essa ou aquela ideologia, pessoas que procuram ter esse ou aquele comportamento em detrimento de outras opiniões. Esse tipo de situação gera tensão, gera conflitos e muitas vezes a fraternidade é a primeira a ser prejudicada. No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 15, nós vamos encontrar exatamente isso a que Jesus também faz menção. Primeiro, o que nos une não é o rótulo, não é o exclusivismo. O que nos une é o comportamento fraterno. Esse comportamento, ele pode e deve ser estimulado a todos aqueles que já têm a compreensão de que é isso que vai nos libertar do orgulho e egoísmo. Nesse trecho, né, do capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, cujo título é Fora da Caridade Não Há Salvação, nós vamos entender que justamente é isso, né, essa caridade, mas a caridade entendida como benevolência, indulgência e perdão, não caridade de esmola, né? Essa caridade é que efetivamente vai fazer com que nós tenhamos um comportamento fraterno, inclusive com pessoas que não pensam como nós. Esse é o grande ponto, o grande desafio que nós temos no dia a dia. É muito claro hoje, até pelas polarizações que nós temos na sociedade, de pessoas que veem o outro não como alguém que tenha o direito de pensar diferente, vê o outro como alguém que não tem algum tipo de ética, ou até mesmo que não tem razão, ou que não tem pensamento lógico, porque discorda daquilo que nós acreditamos. E esse embate gera uma série de transtornos para todos aqueles que se envolvem nesse comportamento. Quando nós pensamos em amor ou em relação fraterna, não tem outro ponto de contato a não ser nós entendermos que somos todos frutos, né, dentro de um mesmo processo de harmonia, e aí as crenças de cada um vão fazer com que nós tenhamos nomes, terminologias, significados diferentes. Mas se nós não nos dermos as mãos, nós vamos continuar a ter os embates, querendo um impor a sua verdade sobre o outro.
E o caminho que nós temos para buscar esse entendimento, claro, ele tem que partir de nós e não esperar que o outro faça esse sentido se nós não estivermos contribuindo, se nós não estivermos colaborando. Por outro lado, não é porque nós vamos respeitar a liberdade de pensar do outro que nós temos que concordar com o outro. Esse é o grande ponto. O fato de nós discordarmos de uma maneira respeitosa, isso é esperado e até salutar quando pessoas têm perspectivas diferentes. O problema é quando a pessoa confunde essa ideia de tolerância com conivência. A caridade mal compreendida, ela faz com que o silêncio e a passividade elas prevaleçam diante de situações injustas e abusivas. A pessoa se depara com alguma situação que para ela aquilo tem um contexto de injustiça e de abuso, a maneira de se posicionar contra isso, também de maneira respeitosa, não quer dizer que ela vai se omitir. E aí vem o grande ponto. Respeitar o outro, tolerar o outro, não é ficar quieto, é conversar, é dialogar, mas de maneira fraterna, sem violência, sem agressividade. Sob o pretexto da indulgência ou da tolerância, a palavra, né, que poderia ser uma palavra amiga, ela deixa de ser proferida e uma oportunidade de esclarecimento e até de auxílio ao próximo, ela é desperdiçada. Né? A inação, ou seja, a maneira que nós temos para nos comportar perante situações que envolvam outras pessoas, simplesmente nos omitindo, ela pode prejudicar muitas vezes. Claro que tem que ter o bom senso de até quando e como, né, fazer isso. Nós falamos que nós não devemos jogar pérolas aos porcos, é não insistir, é não procurar que o outro tenha a mesma compreensão que nós tenhamos sobre algum assunto. Mas não é por isso que nós vamos também nos omitir. E aí vem esse ponto, né, de equilíbrio que cabe a cada um, compete a cada um refletir sobre quando e como se comportar. Às vezes o silêncio, sim, é a melhor resposta. Às vezes, não entrar em conflito ou não procurar o embate em determinado contexto é a melhor situação, porém, em outros, posicionar-se também exige um comportamento equilibrado. E aí cabe, de novo, ao indivíduo entender qual é o seu papel nesse esclarecimento. Não é simples, não é fácil, é um grande desafio que nós temos, mas não quer dizer que nós não possamos refletir sobre isso. Quando nós estudamos os princípios e valores doutrinários, ou seja, espíritas, que foram apresentados por Allan Kardec, nós começamos a compreender a cosmovisão espírita, a qual nos incentiva a buscar respostas racionais através da fé raciocinada para todas as questões que afligem a humanidade. Desde aquelas de caráter existencial, que sempre inquietaram o homem, né? Ou seja, aquelas questões básicas, né? Quem somos, de onde viemos, para onde iremos, até aquelas diretamente relacionadas às experiências individuais na vida cotidiana. Ao contrário de religiões mais tradicionais, né, que nós poderíamos chamar de monolíticas, né, que já estão lá engessadas muitas vezes, estabelecidas sobre dogmas, né, que seriam verdades inquestionáveis, o Espiritismo ele se estrutura com a premissa de evolução das ideias, mediante comprovação dos fatos. E aí o Espiritismo une de maneira, vamos dizer, elegante e sóbria e fraterna o conhecimento revelado pelos seres desencarnados via comunicação mediúnica, que Kardec teve um critério muito racional para organizar, para agrupar estas respostas que nós entendemos como doutrina espírita e reflete esse conhecimento dos espíritos com aqueles fatos que nós ainda temos que desenvolver. Os espíritos não nos dizem tudo, não nos disseram tudo, cabe a nós encarnados buscarmos o desenvolvimento intelectual e moral, mas nós não precisamos e nem vamos esperar que, através de revelações mediúnicas, problemas que competem ao homem resolver sejam direcionados, sejam ali apontados.
O comprometimento do adepto, né, do espírita, ele é, portanto, não somente com o próprio desenvolvimento espiritual, ele através do seu esforço, através da sua conduta, né, buscando se pautar por um comportamento ético, né, para o nosso desenvolvimento moral e intelectual, nós também temos o comprometimento com a própria doutrina, né, que nós abraçamos, aquela doutrina que é um conjunto, um corpo de conhecimentos, esses ensinos dos espíritos, que de alguma maneira liberta-nos do orgulho e do egoísmo, desde que nós pratiquemos aquilo que estamos conhecendo. Não basta só saber, nós temos que colocar isso em prática, nós temos que dar o exemplo dessa situação. Então, em nosso estágio evolutivo, ainda estamos todos aprendendo uns com os outros, dependemos dos outros, né, para muitas vezes nos enxergarmos, porque o outro consegue nos dizer, ou conforme ele reage, nós conseguimos entender o nosso próprio comportamento, nós podemos verificar até que ponto estamos evoluindo ou não, mas nós não precisamos nem devemos esperar que o outro já tenha um grau evoluído, já seja plenamente sensato, já esteja no seu grau de evolução, de pureza, né, esperando a perfeição do próximo. Nós sabemos que o outro, assim como nós, temos problemas, todos nós temos desafios a serem enfrentados, e a compreensão nesse sentido é que faz com que nós tenhamos empatia pelo próximo. Uma vez que estamos em relação direta com várias pessoas e temos a chance de auxiliar no esclarecimento doutrinário, muitas vezes, quando o objeto de discussão é o espiritismo ou a realidade espiritual, né, os nossos princípios, os nossos valores, é nosso dever praticar esse ato de caridade sempre que possível, esclarecer sobre a realidade espiritual. Quando alguém quer ser esclarecido ou quando busca conhecimento, não que nós tenhamos o poder de influenciar e convencer, não. Nós podemos contribuir para que a outra pessoa reflita, para que ela tome, através da sua vontade e do seu livre-arbítrio, decisões para abraçar esta ou aquela linha de pensamento. Mas o esclarecimento, naturalmente, ele deve ser baseado no respeito e no desejo sincero de auxílio ao próximo. No centro espírita, né, ou em qualquer ambiente de convivência, e agora com a pandemia, né, no ambiente virtual, nós estamos em contato com pessoas de diferentes perfis e experiências de vida, mas todas supostamente têm em comum o elo doutrinário e a intenção de progresso espiritual. Se nós estamos em contato, né, por redes sociais ou por algum motivo nesses elos, né, que nós temos virtuais de ligação, se o objeto de estudo, se a análise é algo doutrinário, claro que nós devemos e precisamos nos posicionar da maneira mais coerente, mais correta possível, mais sincera possível, de acordo com os ensinos dos espíritos que estão apresentados em Allan Kardec. Quando nós colocamos opiniões que podem estar em desacordo, inclusive, com Kardec, nós deveríamos pensar duas vezes se nós estamos fazendo um bem para outra pessoa, achando que a nossa opinião vale mais, ou seja, não que ela não seja importante, mas se nós nos colocamos como representantes do conhecimento espírita para nos pronunciarmos diante de algum fórum, diante de algum ambiente específico, nós deveríamos ser coerentes com os princípios e valores espíritas e não com os nossos próprios, as nossas próprias ideias que podem, de alguma maneira, divergir, né, dos princípios e valores. Se isso acontecer, cabe a nós nos calarmos e pensarmos se aquilo que estamos crendo, aquilo que estamos verificando, qual é o melhor caminho, né, para nós aperfeiçoarmos, conversando com outras pessoas, mas não querendo impor a nossa verdade para o outro. Então, quando a gente se depara com algum tipo de incorreção conceitual e prática também, né, nas casas espíritas ou em qualquer outro ambiente, mas que se diga espírita e estejam destoantes, né, eles se afastam das linhas filosóficas, da maneira que os espíritos nos ensinaram, que os espíritos colocaram como referências em termos de princípios, aí cabe a nós verificarmos a melhor maneira de colaborar para o esclarecimento e superação dos problemas gerados pela situação. Bom senso, coerência, caridade
eles devem estar acima da rispidez e humilhação. Não é porque a outra pessoa visivelmente errada que nós vamos humilhá-la ou fazê-la crer que não tem valor nenhum. Pelo contrário, nós estamos crescendo, os espíritos que nos acompanham e nos olham muitas vezes diante de nossos erros, eles mesmos têm a mesma sensação de saber que nós estamos dando um passo, muitas vezes tropeçamos, mas nós vamos nos reerguer e continuar o nosso processo evolutivo. É a mesma coisa que nós deveríamos fazer com os nossos irmãos, que de alguma maneira cometem erros doutrinários. Nós devemos esclarecer e não partir para a agressividade, dizendo que aquela pessoa não deveria usar ou se autodeclarar espírita, né? Isso é muito complicado em termos de livre-arbítrio e responsabilidade perante o próximo, até porque nós podemos estar errados também. Da mesma maneira, o silêncio ele não deve ser usado caso outras pessoas possam ser prejudicadas por informações que gerem confusão ou posturas inadequadas, sob o risco de tolerância e muitas vezes até de se converter em conivência. Você, ao se omitir, você quase que aceita aquela situação. Então, existem momentos para nos posicionarmos, inclusive nas redes sociais, né? Até não tem sentido ficarmos discutindo, que seria jogar pérolas aos porcos, né? Quando não tem algo útil ou frutífero que desse diálogo, dessa troca de ideias possa surgir, só fica um embate de opiniões, de orgulhos e egos, né? Mas não quer dizer que nós tenhamos que nos omitir em todos os momentos. Se, porventura, as imperfeições, né, de uma pessoa, o comportamento não adequado, se prejudicarem só a esta pessoa, nós não vamos precisar ficar divulgando, ou nem seria conveniente, né, expor a pessoa. Basta nós conversarmos, se ela quiser ouvir, ótimo, se não, também não precisamos ficar insistindo nisso. O problema é quando existem consequências para terceiros, quando alguém está influenciando negativamente, seja com informações indevidas, seja com posturas inadequadas ou com incentivos a comportamentos desequilibrados, aí nós temos, obviamente, que tomar algum tipo de posicionamento. E o silêncio, se ele for a escolha, ele pode ser de acordo com a nossa consciência, mas sabendo que as consequências também do silêncio elas recaem sobre nós mesmos, se nós não, se nós tivéssemos a oportunidade de agir e não agimos. Né? Então, segundo as circunstâncias, da mesma maneira que Jesus, né, se colocava e se posicionava de maneira muito firme, né, para desmascarar a hipocrisia e a mentira, não quer dizer que nós vamos sair por aí gritando raça de víboras para todo mundo, mas nós temos que saber o que nós estamos buscando para nós enquanto comportamento adequado, útil, equilibrado e ajudar os outros a ter isso e não ser conivente com hipocrisia e mentira. Né? Porque senão aí nós vamos ter também um comportamento em desacordo com aquilo que nós teríamos de buscar o nosso próprio progresso e contribuir para o progresso do próximo. E aí a gente vai pensar na soma das vantagens e dos inconvenientes que eventualmente possam ocorrer. Né? Nós temos, por exemplo, uma mensagem do Espírito de São Luís, que está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 21, que fala exatamente nesse sentido. Nós não necessariamente iremos nos comportar como seres que não pertencem a uma sociedade, que não pertencem a uma comunidade. Mas não é por isso que nós vamos nos engajar em brigas, em algo agressivo, porque existem maneiras e comportamentos mais coerentes para nós nos posicionarmos. E aí a gente vai para uma frase, né, que Kardec sempre destacou, quando tratava dos ataques que o próprio Espiritismo recebia durante o processo de consolidação em Paris, na França, mas depois ganhando corpo em toda a sociedade europeia e depois mundial. As pessoas atacavam o Espiritismo e Kardec, de maneira muito cordial, porém firme, quando ele achava que deveria rebater, que deveria se posicionar para esclarecer, ele assim o fazia,
Quando ele achava que o silêncio era a resposta, ele assim o fazia também. Então vejam que não é algo simples, uma receita de bolo, né, onde eu vou me omitir de tudo ou eu vou entrar em qualquer embate. Não, nós vamos fazer aquilo que a consciência efetivamente vai nos determinar. E na frase de Kardec, nós poderemos encontrar lá na Revista Espírita de junho de 1865, ao discorrer sobre as novas táticas, né, dos adversários do Espiritismo, Kardec faz uma recomendação e, na verdade, um alerta também para todos nós que nos dizemos adeptos e reconhecemos no Espiritismo algo positivo que nos conforta, nos consola e gostaríamos também que essa mensagem, de maneira equilibrada, sem proselitismo, fosse divulgada para aqueles que, obviamente, tivessem ouvidos de ouvir, né? Kardec diz o seguinte, nesse trecho, né, da Revista Espírita de junho de 65. Kardec diz: é, pois, um dever de todos os espíritas sinceros e devotados repudiar e desaprovar abertamente em seu nome os abusos de todo gênero que pudessem comprometê-la, né, a doutrina espírita, a fim de não lhes assumir as responsabilidades. Pactuar com os abusos seria acumpliciar-se com eles e fornecer armas aos nossos adversários. O que Kardec está dizendo? Se nós temos algo que esteja ocorrendo em nome do Espiritismo, ou seja, a pessoa diz que pratica ou faz algo representando o ensino dos espíritos organizados por Allan Kardec, aqueles que de alguma maneira já conhecem e sabem que aquela prática ou aquele conhecimento não está de acordo com esses ensinamentos, cabe a nós também, de uma maneira fraterna, porém não quer dizer que não seja firme, nos posicionarmos para esclarecer, para ajudar a compreensão. Mas não é por isso que nós vamos entrar num sentido, né, de agressividade, nós não vamos agredir, porém nós não vamos ficar coniventes com a disseminação de um conhecimento que está, em vez de ajudar as pessoas a compreenderem a realidade espiritual, está desvirtuando, está criando situações lúdicas, mágicas, quase que supersticiosas, em função de um mau esclarecimento que está sendo feito. Quando Kardec diz que pactuar com os abusos seria cumpliciar-se com eles, é exatamente isso que nós falamos da tolerância e da conivência. Nós podemos sim ajudar, podemos nos manifestar de maneira coerente com aquilo que nós acreditamos. Se nós acreditamos que a fraternidade, que o amor, que o respeito deve pautar as nossas relações, nós vamos nos relacionar assim, ainda que o outro possa pensar ou agir de maneira diferente. Se nós entrarmos no mesmo ritmo ou na mesma sintonia de buscarmos reagir com violência quando somos agredidos, automaticamente, qual seria a validade da mensagem de amor ao próximo que nós gostaríamos de ter, né? Nós teríamos duas posições, seríamos respeitosos e fraternos com quem gosta de nós e seríamos agressivos e violentos com quem pensa diferente da nossa interpretação da realidade. Isso também está em desacordo com os princípios e valores espíritas. Então, dessas reflexões que nós estamos tendo, o que a gente pode ter, então, da mensagem de Jesus no Sermão do Monte, quando ele diz, não deis aos cães o que é santo, né? Ou seja, não vamos dedicar aquelas pessoas que, de alguma maneira, não vão se permitir compreender ou absorver. E isso pode voltar-se até numa situação de desarmonia. No caso, ela não precisa, então nós não precisamos também insistir e nem jogarmos aos porcos pérolas, ou seja, ideias, algum tipo de ensinamento, algum tipo de orientação que para nós é valiosa, mas para outra pessoa não vai ter significado algum. Por que nós iríamos fazer isso se a outra pessoa não valorizaria isso? Não quer dizer que nós estejamos omitindo, talvez nós estejamos simplesmente sendo racionais e não insistirmos em algo que não vai dar resultado naquele momento. Mas se cabe a nós buscarmos a compreensão, buscarmos a validade, nós temos que entender o outro, respeitar o outro,
verificar da onde o conhecimento dele surge em termos de fatos, em termos de evidências, e a partir daí refletirmos, buscarmos um diálogo para, de alguma maneira, crescermos juntos, edificarmos algo juntos. É uma situação que com certeza alguém já deve ter passado também. É nós, num belo dia, aqueles que moram, né, em casa, né, hoje em dia nem tanto, mas antigamente batia-se na porta de casa adeptos de determinada religião para distribuir panfletos, né, de maneira bem específica para o proselitismo, tentando nos capturar para alguma ideia, alguma filosofia específica, né? Então, de manhã a pessoa batia na porta porque ela estava motivada, na crença dela, ela estava fazendo um bem, querendo divulgar para ela, né, a palavra ou a verdade que ela considerava legítima. Para nós, poderíamos ter do outro lado a mesma situação, né? Queremos envolver pessoas para que pensem como nós, mas não necessariamente isso vai acontecer, como não vai acontecer se alguém bater em nós, pelo menos na minha porta, se alguém bater na minha porta de manhã distribuindo panfletos ou jornais de uma determinada religião, né, buscando que eu a conheça ou que me convidando para participar da reunião, isso é decisão de cada um. Eu não preciso, né, ou eu não iria, por uma questão óbvia de respeito, claro, mas eu não vou agredir a pessoa com alguma palavra, alguma situação que a deixe desconfortável, muitas vezes. Né? Nós não precisamos reagir de maneira violenta ou agressiva porque nós não concordamos ou temos uma visão diferente. Igualmente, o contrário. A pessoa pode pensar assim daquele espírita que vai ali querer convencer sobre a reencarnação, querer convencer a outra pessoa sobre a vida futura, sobre o processo evolutivo do ser, sobre a escala espírita, sobre a possibilidade de comunicação mediúnica, sobre o nosso passado, no caso, toda a nossa bagagem de reencarnações anteriores se manifestando agora em termos de condicionamento, em termos de preferências, em termos de tendências. Tudo isso faz parte do conhecimento espírita que talvez outra pessoa pense diferente. Então, essa é a grande mensagem que nós temos. Nós podemos contribuir para refletir aqueles que assim queiram, aqueles que assim se posicionem e estejam abertos para isso, como nós também estamos abertos para ouvir, para respeitar, para orientar, sem ter necessariamente que concordar ou buscarmos compartilhar da mesma verdade que outros estejam satisfazendo-se, né? Então essa é a mensagem que nós gostaríamos de trazer quando falamos de não jogar pérolas aos porcos, é simplesmente não vamos perder tempo com algo que não seja frutífero, mas não quer dizer que nós vamos abandonar ou muitas vezes não contribuir para a evolução de todos. Pelo exemplo, nós já fazemos isso. Então, no mínimo, se nós não vamos sair por aí querendo convencer alguém, vamos dar o nosso exemplo e que o nosso exemplo possa ser o nosso cartão de visita e, eventualmente, servir, aí sim, como referência para que alguém se sinta, de alguma maneira, desperto ou curioso, né? Porque nós agimos ou pensamos dessa ou daquela maneira. Esse era o nosso tema de hoje, espero que nós tenhamos refletido, né, de uma maneira fraterna e que possamos também ter, dentro dos princípios e valores que nós abraçamos, a referência para nos ajudar, para ajudar o próximo e, acima de tudo, para contribuir que tenhamos no futuro uma grande harmonia universal. Muita paz a todos.